Câmbio, como a gente faz falando, e essa é finalmente a nossa ordem de operações da Estratégia Zero. E essa não é uma conversa para qualquer um. Se você chegou até aqui, é porque você sente. Você sente que tem algo errado. Não com você, mas com o mundo. Você sente que opera numa frequência diferente. Que o seu cérebro é uma máquina de guerra que explodiu por falta de manutenção. E hoje eu não vou te vender um curso. Eu vou te entregar uma estratégia. Uma estratégia de guerra contra esse mundo. Eu vou te mostrar um caminho testado e validado para transformar todo esse potencial reprimido em ação orientada. Eu vou te mostrar como você vai se reconectar com o seu código-fonte e monetizar o seu hiperfoco. Como deixar de ser um soldado perdido reagindo ao caos e passar a ser o comandante de si mesmo. Mas antes disso, você trouxe as suas coordenadas de extração? Nós vamos precisar dela daqui a pouco. Essas coordenadas, elas representam o seu grau de extravio, o impacto do mundo Picas na sua realidade, a distância que você está do ponto zero, do seu código-fonte. E daqui a pouco eu vou te mostrar como e em quanto tempo você consegue chegar no seu ponto zero. Só para deixar claro, essa não é uma invenção minha. Esse é um método que foi validado e testado em pesquisa e ganhou nota máxima na avaliação, ou seja, ele tem validade científica. Foi um trabalho que realizou basicamente o mapeamento de um fenômeno chamado fuga da realidade, que tem origens lá em Kierkegaard, em 1600, e que foi adaptado para o contexto cultural brasileiro atual, especificamente para quem possui altas habilidades, superdotação e predisposição gnóstica. Nesse trabalho foi mapeado sensibilidade sensorial, intensidade emocional, paralisia por análise, sensação de não pertencimento, o que redunda na total falta de sentido e naquela vontade de sair do mundo. Aliás, foi exatamente isso que o Otto tentou fazer, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Quando foi feita essa pesquisa, eu não tinha noção exatamente que a superdotação estava atrás de tudo isso. E eu concluí que deveria existir um tipo psicológico diferente, que fosse ao mesmo tempo mais sensível aos estímulos do mundo Picas e que, paradoxalmente, fosse o único que conseguisse operar nesse mundo, justamente por conseguir entender em profundidade como ele funciona. Na verdade, eu estava intuindo a partir de mim mesmo, uma coisa que todo superdotado sabe fazer muito bem. E as dores dessa fuga à realidade, já adaptada para o nosso contexto, eu nomeei como síndrome dos 5Ds. Dores físicas, dívidas crônicas, dúvidas constantes, desamparo existencial e desespero suicida. Eu entendo que isso parece muito plausível, muito organizado num método pronto para aplicar e resolver um problema extremamente difícil. Eu pensava assim até conhecer a história do Otto. O Otto é um amigo meu, também formado na Academia Militar das Agulhas Negras, e ele tem tripla excepcionalidade: superdotação, autismo nível 1 e um TDAH brabo. Essa combinação única deu um codinome para o Otto de bomba relógio, porque o Otto explodia do nada, ele era totalmente imprevisível. E quando isso acontecia, ele se esgotava de um jeito que ele ficava o final de semana inteiro dormindo, apagado praticamente, assim, em estado de inanição. O que realmente estava acontecendo é que o Otto vivia em sofrimento, principalmente por não conhecer a sua condição neurológica e também por estar num ambiente neurotípico extremamente rígido, como é uma academia militar. A única autorregulação que o Otto tinha era ler. Ele vivia na biblioteca e deve ter lido pelo menos metade dos livros que tem lá pelos idos de 2006. Essa era a fuga do Otto. Ele vivia numa realidade paralela. A realidade física aqui era uma mera formalidade que ele tinha que cumprir, mas tudo acontecia dentro dele. O Otto não falava, o Otto não ria, o Otto só lia. E quando alguém desorganizava ele, ele explodia. E isso só aumentava o isolamento dele. Ele passou a evitar contato para prevenir essa explosão. Ele tinha que se formar, então ele não queria ser punido. Mas quando ele se formou, aquela regalia acadêmica acabou. Ele teve que sair da bolha e ir trabalhar. E a realidade dos quartéis, nada errado com isso, ela é cheia de peculiaridades, ela é cheia de estímulos, e por mais que a rotina do expediente desse certa segurança para o Otto, a falta de um sentido maior que guiasse o dia a dia dele consumia ele por dentro. Então o Otto foi atrás de sentido. O Otto virou paraquedista, o Otto foi para forças especiais, mas o Otto não achou o sentido que estava procurando em lugar nenhum. E a sensação de desperdício de vida só vinha aumentando. E então a síndrome dos 5Ds começaram a surgir no Otto.
Primeiro foram as dores físicas. Creio eu que pelo treinamento exagerado que ele fez. E também acho que esse treinamento exagerado foi uma tentativa de ele materializar aquela dor que ele estava sentindo. Depois vieram as dívidas crônicas. O Otto gastou muito dinheiro em equipamento, em treinamento, e depois, em alívio da tensão emocional, o soldo caía e logo sumia. Depois disso, o Otto entrou numa fase de inanição. Ele não fazia mais nada, nem ler que ele gostava. Ele só ficava na tela, comendo mal, não saía, não bebia, não se divertia. E o maior prazer dele era ficar trancado nos feriados em casa, 5, 6 dias a fio, sem falar nada, nem com ninguém. Isso deixava ele bem. Era um aumento da fuga. Foi então que o Otto teve uma ideia, inspirada no filme Matrix. O Otto queria sair do mundo. Como ele lia muita coisa de filosofia profunda, de gnose braba, ele bolou um plano para que isso fosse possível. Isso é justamente a fase de transição entre o desamparo existencial e o desespero suicida, acontecendo de modo silencioso, sem que ele percebesse. Então o Otto pesquisou e encontrou DMT, dimetiltriptamina, ayahuasca ou santo daime. O Otto começou a pesquisar centros de ayahuasca. No primeiro momento, isso fez bem para ele. Ele se desintoxicou, ele parou de ter explosões emocionais, ele começou a conseguir organizar o dia a dia dele sem sofrer. Só que aquela ideia de sair do mundo criado já tinha ganhado massa crítica no inconsciente dele. Então, numa sexta-feira 13, uma data simbolicamente escolhida, o Otto decidiu partir. Ele tinha conseguido uma garrafa cheia de ayahuasca e, em posição de lótus de meditação, sentado na cama, bebeu 250 ml de ayahuasca num gole só. Para vocês terem uma ideia, o suficiente por uma noite inteira de experiência são 5 ml. O que o Otto estava fazendo mesmo era uma tentativa de suicídio, mas um suicídio transcendental, compatível com o nível de complexidade e profundidade que uma tripla excepcionalidade traz. E o que aconteceu depois disso, eu não posso contar em detalhes, por questões éticas. Só o pessoal que faz parte da Ordem Negra sabe da história completa. Mas eu posso adiantar que o Otto teve uma experiência de quase morte naquele dia. Depois de uma experiência bem excêntrica nessa viagem que ele teve, ele ficou 18 horas desacordado. E só foi recobrar consciência no sábado à tarde. Então, sexta-feira, meio-dia por aí, sábado à tarde. Eu acho, sinceramente, que o Otto morreu naquele dia e depois voltou. Só que ele voltou transformado. Alguma coisa aconteceu lá para onde ele foi, mas nem ele sabia explicar direito o que era. Com o tempo, as coisas foram ganhando forma. Porque depois disso, o Otto mudou. Ele ganhou um brilho e um foco que não era normal dele. E a partir daquele dia, é como se um pacote de dados, um pacote de informações que ele recebeu lá, onde o tempo e o espaço não existem, começassem a se descompactar no inconsciente dele. E a primeira coisa que foi descompactada foi um código, uma fórmula. Eu já vi isso acontecer com cientistas que ganham prêmios Nobel. Eles recebem a informação, não sabem explicar da onde ela vem e depois trabalham anos para confirmar aquela intuição recebida. E isso é uma característica do superdotado que a gente chama de predisposição gnóstica. Nosso cérebro trabalha tão rápido, muito mais rápido que o racional, e ele já entrega a informação pronta. O que aconteceu com o Otto é que ele foi num nível tão profundo e trouxe uma carga tão densa de informação que o consciente dele não soube dizer o que era e demorou esse tempo todo para organizar. Depois dessa fórmula, o que o Otto me mostrou foi o conceito do gráfico de análise lógica, o nosso Graal. E assim, a Guerra Brasílica foi ganhando forma na ideia de contextualizar essa informação toda para o nosso contexto cultural brasileiro. E o ápice disso tudo foi a validação acadêmica na PUC do Rio Grande do Sul, disso que o Otto recebeu. Essa fórmula que eu vou mostrar para vocês, ela não veio de livros de gestão, ela também não veio da inteligência artificial, ela veio de uma experiência profunda e depois foi validada academicamente. Bem, vocês já devem ter entendido que o Otto sou eu, né? E a fórmula que eu recebi foi essa daqui, ó. Ela diz basicamente o tempo que você demora para sair do ponto que você está até um ponto zero. Quando eu recebi a fórmula, cada vez que eu olhava para as variáveis x, y e z, que são as coordenadas atuais dentro do Graal, eu via a interação
da categoria pessoal e operações no eixo X, da categoria logística e inteligência no eixo Y e da categoria mística no eixo Z. É uma coisa bem doida. Então, lembra do nosso gráfico de análise lógica, nosso grau? Ali no centro está o nosso ponto zero, para onde a gente tem que direcionar o nosso objetivo. Ou seja, não é um achismo, uma coisa subjetiva. Por mais que ela tenha base na subjetividade da sua realidade, uma vez que você consiga mensurar ela e colocá-la numa fórmula, você tem dados claros, controláveis, gerenciáveis para direcionar a sua ação até o ponto que você quer. E lá no ponto zero está o seu objetivo maior, seu objetivo mensurável, organizador e ressignificante. Ou seja, não tem erro. E é por isso que o modo de vida estratégico funciona. A estratégia zero é a versão inicial dele, o nível básico da aplicação desse modo de vida estratégico, que foi feito de um superdotado para outro superdotado. Só que não vai funcionar para neurotípico, já vou adiantar. Da mesma maneira como os cursos dos neurotípicos não funcionam para a gente. Eu já vou dizer por quê. E eu já adianto que ele serve para todos os casos de neurodivergência, desde que a superdotação seja o centro dele. E ele já serviu para mais de 108 operadores, com 99% de eficácia. Às vezes tem gente que a gente não consegue resgatar, tá? Espero que não seja o seu caso. E atualmente, a estratégia zero está sendo refinada e aprofundada numa dissertação de mestrado, que em breve vai ficar pronta. Bem, a principal característica da estratégia zero é o caráter sistêmico dela. Quando você faz um curso de desenvolvimento pessoal desenhado para neurotípico, ele vai sempre abordar uma característica específica da vida de quem está fazendo o curso. E o nosso cérebro superdotado, ele possui mais neurônio e em função dessa quantidade extra de neurônios, ele faz mais conexões num nível que o que você aprende em uma área contamina para outra. Então, se você resolve um problema em saúde, mas não resolve dinheiro e relacionamento ao mesmo tempo, os problemas do relacionamento vão contaminar a sua saúde, os problemas do dinheiro vão contaminar a sua saúde, como contamina o seu relacionamento. Isso acontece no neurotípico no nível muito raso. Agora, para o superdotado, isso é regra. A ponto da disciplina que você ganha fazendo musculação na academia pode ser usada para estudar de maneira instantânea. Isso é um superpoder que a gente tem. E o pulo do gato aqui é o seguinte: você, superdotado, provavelmente gosta de estudar. Então eu te pergunto, quanto você já gastou de curso, livro, terapia, tarô, para tentar resolver problemas de modo fragmentado? Faz a conta aí, por cima. E quando você tenta resolver tudo de uma vez, cada um dos cursos que você compra vai ter um método separado, que não é integrado num objetivo final, entendeu? E daí você pergunta, isso tem solução? Tem como resolver isso? Bem, você já sabe que tem. O jeito errado, como adiantei, é tentar atacar cada um dos pontos de maneira separada. E o jeito certo é atacar um ponto só. Um ataque coordenado a um ponto só. Resolver tudo num tiro só. E que ponto é esse? Bem, essa foi a contribuição da minha experiência com a ayahuasca naquela sexta-feira 13. O superdotado, ele tem um cérebro quântico. Ele trabalha em várias camadas de profundidade ao mesmo tempo e com dezenas de variáveis em conjunto, tá? E só existe um lugar do cérebro que isso é possível acontecer, que é a pineal, a glândula pineal, vulgo terceiro olho. E é justamente a pineal que produz naturalmente a dimetiltriptamina, o DMT. Porém, só em duas ocasiões, quando a gente nasce e quando a gente morre. Artificialmente, a gente consegue, com yoga, meditação, demora bastante, mas com ingestão de alguma substância que tenha o DMT, como a ayahuasca, jurema preta, enfim. O que aconteceu comigo aquele dia é que eu consegui encontrar o código-fonte de maneira forçada, sim, perigosa, sim. E a partir daquele dia eu passei a operar desde esse centro, desde do que a gente chama na Guerra Brasílica de esfera volitiva, a partir da qual surgem todas as demais esferas. A esfera sensorial, a esfera emocional, a esfera racional e a esfera consciente. E como que a gente organiza a bagunça dessas esferas todas? Aplicando o conceito de estratégia. A Escola Superior de Guerra vai chamar a estratégia da arte de aplicar o poder fazer, para conquistar objetivos, superando os obstáculos que possam aparecer no caminho. E as expressões de poder são
expressão tecnológica, expressão econômica, expressão bélica, expressão política e expressão psicossocial. Então eu peguei a minha formação e apliquei às esferas sensoriais, depois do insight todo que eu tive. E daí você já deve ter intuído, né? A expressão tecnológica a gente aplica na esfera sensorial, a expressão econômica a gente aplica na esfera emocional, a expressão bélica a gente aplica na esfera racional, a expressão política na esfera consciente e a expressão psicossocial na esfera volitiva. Daí surgem as categorias de combate da Guerra Brasílica, respectivamente pessoal, logística, operações de inteligência e mística. E essa é a base da estratégia zero. Colocar as categorias de combate para funcionar de modo sistêmico, de modo organizado, todas direcionadas para um ponto só, se retroalimentando e encontrando assim as coordenadas de extração para chegar até o ponto zero, aonde está o seu objetivo maior, aquilo que você tem tesão de fazer na vida. Traduzindo tudo isso, o que nós vamos fazer na estratégia zero, basicamente é monetizar seu hiperfoco, mandar todo mundo a merda e encher o cu de dinheiro. Simples assim. E agora, com essa informação toda, eu te pergunto, o que você vai fazer? Se você chegou aqui só para colecionar mais um conceito bonitinho e depois ficar replicando ele por aí, só digo uma coisa, meus pêsames. Meus pêsames porque provavelmente é o que os seus familiares vão escutar em breve. E isso não é uma ameaça, isso é estatística. E se você quer parar de se sentir um Einstein num corpo do Homer Simpson, eu vou te dar uma ordem agora. Vem comigo. Entra em modo Missão Impossível e vem comigo. Você vai parar de sobreviver e passar a viver. Você vai parar de se auto-sabotar em silêncio. Vai parar de começar as coisas e abandonar no meio porque não é o seu momento. Cara, o seu momento é agora. Não é à toa que eu tô aqui. Hoje, eu estou abrindo mais vagas para a Estratégia Zero. Não é um curso de coaching, não é um cursinho de autoajuda, não é desenvolvimento pessoal, nem psicologia positiva, Deus me livre. É uma estratégia de guerra. De guerra contra o mundo externo, contra o mundo picas, que vem te sabotando desde antes de você nascer. É uma estratégia de guerra desenvolvida para superdotados como você, que está cansado de ser esmagado pelo caos e ser menosprezado pelos outros. O que você vai receber é a Estratégia Zero completa, estruturada nas 5 categorias de combate e depois nos 3 princípios da Guerra Brasílica, que representam os eixos X, Y e Z. Tudo organizado, tudo integrado, testado e validado para te tirar do caos e te recolocar no comando e no controle de você mesmo. E você não vai para a guerra sozinho. Além de todo o método completo, nós vamos ter aulas de acompanhamento mensais para ajustar a rota, corrigir a mira e te levar para a execução. Você vai ter acesso ao Estado-Maior da Guerra Brasílica, uma comunidade de operadores que já passaram pelo que você passa e onde você não vai precisar fingir ser normal para ser aceito. Além de um apoio médico e psicológico em casos de emergência. A gente explica exatamente como isso funciona lá dentro da Estratégia Zero. Mas eu sei que você tem urgência. Lá na Estratégia Zero já tem pronto 18 aplicações do método para casos específicos. Casos comuns para todo superdotado. Situações que ele passa no seu dia a dia e que no primeiro momento não tem solução. Mas aqui já tem. É material prático para você executar e resolver problemas pontuais. Para começar a tirar aqueles grãos de areia do seu motor. Eu vou te mostrar aqui na área de membros. Então aqui nós temos a nossa aula inaugural, que é o primeiro conteúdo que você vai ter acesso, para alinhar tudo isso que a gente vem falando até agora. Depois, o modo de vida estratégico em si, os jogos de guerra e a Ordem Negra é para um outro momento. Esses dois você não tem acesso. E aqui estão as operações. As operações de ocupação, por eixo X, Operação Objetivo Mor, Comida de Guerra, Casa Forte, Sala d'Armas, Linha de Losada, essa aqui é ótima, salva casamentos. Espírito Ninja, essa aqui é a minha favorita. Aqui, ó. Pra quem é fã de Naruto, aqui, ó, a explicação. Câmbio, comandante Ferraz falando, e hoje nós vamos falar sobre ninjutsu, genjutsu e taijutsu. O que é ficção e o que é realidade nesse contexto todo aqui. Enfim, deixa eu voltar. Para as operações do eixo Y. Design inteligente, operação dívida zero, pais heróis, consciência total, essa aqui é boa, cara. Líder nato, operação estilo viking. Para as operações do eixo Z, diário de guerra, mergulho profundo, escudo de guerra, gnose braba, essa é pau, hein? Antifrágil e corpo fechado. E além de tudo isso, aqui nossas aulas de acompanhamento mensal, um suporte técnico e um reclame aqui. Porque ninguém é perfeito, né? Nem o superdotado.
Então, agora eu te pergunto, quanto custa continuar do jeito que você está? A resposta é meio óbvia, né? Quanto custa ter uma mente brilhante e uma conta vazia? Quanto custa ter certeza de como resolver as coisas e não ter coragem de executar, porque sabe que ninguém vai te entender? Quanto custa ficar parado onde você está e esperar o fim por inanição? Cara, você já pagou muito caro. Você já pagou com tempo, você já pagou com dinheiro e pagou sozinho. E eu não quero que pague com a vida. Eu já fiz esse processo todo e trouxe um caminho seguro. Você não precisa ir. Você não precisa esperar ter sorte. Você não precisa esperar o pior. A estratégia zero, inicialmente, por tudo que a gente gastou para poder montar ela, tinha um preço de 5 mil. Depois baixou para 2. E com a inteligência artificial, isso barateou bastante a busca e a produção de conteúdo. Então a gente consegue deixar a estratégia zero por R$ 999 à vista ou 12 vezes de R$ 99. No cartão, parcelado no Pix, parcelado no boleto, para você não ter desculpa de que não consegue. Pensa que você está comprando munição para a guerra, não para usar em você, mas para usar no inimigo. Com certeza, você gasta mais do que isso para anestesiar sua dor com remédio, com dopamina, com distração. Esse valor é infinitamente mais barato em comparação aos benefícios que você vai ter. Mas, mesmo assim, para você não ter nenhuma sensação de insegurança, eu tenho 2 garantias. A primeira é a garantia incondicional, aquela por lei, que era de 15 dias eu coloquei para 30, tá? Porque eu sei que esse negócio funciona. E depois uma garantia condicional, que depende de certas condições, tá? Essa garantia ela tem 180 dias, 6 meses. Como é que funciona essa garantia? Primeiro, você tem que assistir todas as aulas. Segundo, você tem que estar presente em todas as aulas de acompanhamento mensais. E terceiro, você tem que executar todos os exercícios propostos. E se depois de 90 dias você não ter chegado no seu ponto zero, é porque alguma coisa muito errada não está certa. Para quem atingir os 3 critérios e não conseguir monetizar seu hiperfoco, eu vou fazer uma consultoria individual. Eu e a minha equipe, o nosso médico especialista em saúde do homem e o nosso neuropsicólogo. Nós 3 vamos montar uma estratégia pessoal mais alinhada com a sua biologia, com a sua mente e com o seu contexto cultural. E aí você vai ter mais 90 dias para testar. Cara, 180 dias, 6 meses. E se mesmo assim você não conseguir resultado nenhum, além de devolver o seu dinheiro, eu te coloco mais R$ 500 no bolso. Porque se tudo isso não funcionar, é porque o seu poço é mais profundo. Não tem água nesse solo. Não adianta você cavar e tentar encontrar abundância. Nesse caso, eu prefiro perder dinheiro do que perder um operador. E a gente ainda vai te conduzir para uma equipe de especialistas, não aqui na Guerra Brasílica, em outro lugar. Bem, esse apoio médico-psicológico, ele não é irrestrito. Existem certas limitações. Nosso pessoal não consegue atender todo mundo de uma vez só. Existem critérios para esse atendimento e uma fila para conseguir esse apoio. E só os 9 primeiros que conseguirem se inscrever vão ter esse apoio de maneira imediata, se precisarem. Bem, agora não tem confusão. A situação é complexa, mas a solução é simples. Esses 3 caminhos aqui representam a tripla excepcionalidade. Primeiro caminho, primeira opção é recuar. É se isolar, se esconder, fugir e esquecer. É a tônica do autismo. Aqui tem tudo para dar errado. O caminho do meio é o do lobo solitário. Você pode tentar sozinho, desperdiçando foco, desperdiçando energia, desperdiçando tempo e desperdiçando dinheiro, desperdiçando encarnações, quem sabe. Essa aqui é a tônica do TDAH. E o terceiro caminho é a tônica da superdotação. É seguir um método que tem uma profundidade, uma validação acadêmica e matemática, num preço acessível, com conteúdo teórico e um conteúdo prático para ser executado e com uma equipe de retaguarda que vai te dar toda a segurança que você precisa para entrar em operação. Então, eu te pergunto, o que o seu intelecto superior diz para você fazer? Vai lá, clica no botão e se alista na estratégia zero. É um caminho sem volta, mas agora na direção correta. Câmbio, desligo.